abominações do santuário. Por quê, irmãos? Nós entendemos pela palavra do Senhor, de uma forma muito clara, que o motivo pelo qual Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, levasse uma parte do povo cativo na primeira investida, né? E tempos depois voltou e destruiu aquela cidade e também o templo. E assim, irmãos, o povo de Israel passou, amargou 70 anos de cativeiro na Babilônia, e pela mão de Deus, Deus mesmo assim preservou o seu povo ali, porque eles mantiveram-se fiéis, e na volta do cativeiro, de volta para Jerusalém, nós vemos no livro de Neemias, ali registrado os acontecimentos dessa restauração do templo, restauração dos muros e da cidade. Glórias a Deus. Mas, irmãos, Deus, através do profeta Jeremias, lá em Jerusalém, falou com aquele povo várias vezes, e a palavra do Senhor nos diz, e Deus usou Jeremias dizendo que tinha dado muita oportunidade para aquele povo, porque enviaram os profetas, profetizando de madrugada, bem cedo, iam nas praças, na porta do templo e nos lugares qual o povo passava, e diziam: assim diz o Senhor, glória a Deus. E o povo, irmão, já estava com o coração endurecido, porque o afastamento de Deus, irmãos, vai trazendo frieza, vai trazendo descrédito da palavra, e vai trazendo também uma apostasia. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Mas isso fala, irmãos, no contexto final, na última etapa da igreja, aqui nesta terra, antes do arrebatamento da igreja. Está simbolizada na igreja de Laodiceia. Mas a apostasia, irmãos, não é uma coisa exclusiva desse tempo, dos últimos dias, a qual nós estamos observando com clareza que nós já estamos nos últimos momentos da igreja na face da terra. E essa passagem, irmãos, que nós encontramos de Deus mostrando para Ezequiel as abominações, essa visão foi dada depois da primeira invasão de Nabucodonosor, a qual ele levou toda a riqueza que havia nos palácios, que havia no templo, todo o ouro e tudo que era precioso, e na segunda investida veio para destruir. Mas, irmãos, entre esse período, de um ataque ao outro, Deus começou a usar Ezequiel, porque Jeremias também estava sendo usado por Deus lá em Jerusalém. E nós vemos que Jeremias contemplou a destruição de Jerusalém. Ele estava preso num calabouço, e quando Nabucodonosor ordenou o ataque para destruir a cidade, destacou ali o capitão daquele e mandou que ele fosse até o calabouço e tirasse a Jeremias de lá. E Nabucodonosor ainda disse o seguinte: fazei tudo o que ele te disser. Glória a Deus. Mais uma vez, irmão, nós encontramos uma figura do livramento dos fiéis da destruição. Porque a palavra só nos fala, irmãos, que haverá um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E textos que deixam isso claro não faltam. Apesar que alguns, talvez, não sei se uma deficiência de interpretação de texto, talvez num curso primário, um estudo secundário, lá ainda criança, não teve esse ensino, interpretação de texto. É uma matéria importante, porque não basta apenas ler, tem que entender e interpretar.
o texto ali é muito claro, né? E essa a interpretação de texto ela é uma, vamos dizer assim, uma matéria, né, importante, porque a pessoa aprende a ler, né, o texto, interpretar aquilo que está sendo escrito, né? Então não é apenas o ler tudo bem, né? A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, né, aprenderão sempre, mas nunca chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus, né? O motivo principal é a falta de orientação, né, do Espírito de Deus. Um pouquinho também de interpretação de texto. Isso aí é bom essa matéria voltar para as escolas, né? Inclusive até alguém tiver um curso teológico aí, recomendar isso, né? Interpretação de texto, porque existem textos que estão mostrando claramente, não entendem, né? Impressionante. Então, irmãos, voltando aqui para a palavra do Senhor, né, no livro de Jeremias, voltando lá para Jeremias, ele contemplou a destruição de Jerusalém. Jeremias, na hora da invasão, estava no calabouço, e Nabucodonosor mandou que o capitão daquele fosse lá e tirasse Jeremias, fizesse o que ele mandasse. Isso também, irmão, mostra que Deus tem um cuidado com os fiéis. Aleluia. E uma das figuras, né, do arrebatamento da igreja. Primeiro, nós encontramos lá no livro do Gênesis, que antes do arrebatamento, do dilúvio, antes do dilúvio, Deus arrebatou um homem, quem é Enoque. Enoque andou com Deus e foi transladado para não ver a morte. E depois, irmãos, né, veio mais à frente, algum tempo depois, o dilúvio. Sendo que Enoque, profeticamente, ele deixou um sinal. E esse sinal foi o seu filho, né, que nasceu, e ele deu o nome de Matusalém. Matusalém quer dizer, depois desse virá o fim. E foi o que aconteceu. Logo depois da morte, né, de Matusalém, Deus falou para Noé construir aquela arca. Glórias a Deus. Depois nós encontramos outra figura na vida de Ló, né? Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade estava condenada, e Deus falou com Abraão, né? Não faria alguma coisa, o Senhor não faria algo que revelasse a Abraão. E Abraão, irmãos, sabendo da destruição de Sodoma e Gomorra, ele disse, né, se houver 50 justos, não se lembra, né? Foi diminuindo. Mas uma palavra que disse a Abraão, irmãos, que chama muita atenção, foi que ele disse, não faria justiça o juiz de toda a terra. Essa justiça que Abraão estava se referindo, irmão, é o livramento do justo não ser condenado com o ímpio. Glória a Deus. Então, Deus disse, se houvesse 10 justos, não destruirei. Mas na verdade não tinha 10, só tinha um, que era Ló. A família foi a reboque, né? Sabemos que a mulher de Ló, qualquer dia nós podemos pregar, Deus toda orientação, é claro que toda mensagem tem que ter orientação de Deus, né? A gente consegue fazer uma agenda de pregação até o final do ano. Eu não consigo fazer a agenda de pregação nem a de domingo, né? Deus não der a mensagem, não tem. Se Deus der, tem. Amém, irmão? E assim deve ser, né? Porque a gente tem que pregar aquilo que Deus dá, né? Glória a Deus. Mas a gente consegue fazer uma agenda de pregação até 50 mensagens já programadas, dia tal vai pregar isso, vai pregar, né? Não consigo. Glória a Deus. E é bom que não consiga mesmo, né? Porque nada melhor da gente entregar aquilo que Deus manda. Não é isso, irmão? Glória a Deus. Comida fresquinha do céu. Aleluia. Enlatado, né? Diz aí que uma das comidas mais cancerinas que tem é comida enlatada. É verdade, irmão? Salsicha, os enlatados, todo mundo já sabe disso, né? Louvado seja Deus. As comidas enlatadas, né? Tem ali, né, um produto para preservar, né? É isso? Conservante, né? Não sabe disso, né?
Aleluia. Uma coisa é esse tipo de pregação, os enlatados. A gente fica com a comida fresquinha, né? Nada melhor do que a comida fresquinha que desce do céu. Jesus disse: o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmão? Jesus não dá pão mofo, não, né, irmão? Pão duro, pão passado, cheio daquelas manchinhas de mofo, não. O pão que Jesus dá é pão que desce do céu, fresquinho, amém, irmão? Mais quentinho, fresquinho do que aquele da padaria ali, né? Que alguém faz ali, 6 horas da manhã, você chega lá, aquele pão fresquinho, né? Glória a Deus, quentinho. O pão do céu é muito melhor. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós encontramos, né, mais uma figura do livramento do justo, como vem o castigo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus vai recolher o justo antes que veja o mal. Glória a Deus. E nós encontramos também outras passagens, né, bem claras, louvado seja Deus, de livramento, né, do justo na hora do juízo. Glória a Deus. No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo fala acerca da Mateus capítulo 24 e capítulo 25, e deixa claro que quando ele vier arrebatar a igreja, e ali dá alguns sinais, por exemplo, as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, tosquerejaram todos. Então nós vemos que a igreja, meus queridos irmãos, não vai passar pela grande tribulação, porque senão na hora do arrebatamento, né, que está simbolizado, né, naquele clamor, eis que vem o noivo, e as virgens estavam dormindo todas, né, despertaram, e só pôde entrar nas bodas que tinham uma reserva de azeite. Louvado seja Deus. Então, se a igreja fosse passar pela grande tribulação, na vida do noivo, ela estaria tosquerejando, estaria era correndo por aí, se escondendo, fugindo, né? E outros detalhezinhos, algumas filigranas que nós vamos encontrando. Jesus disse: estarão 2 na cama, um será tomado, outro será deixado. Quer dizer, estarão 2 na cama, quer dizer, dormindo. No meio da grande tribulação, eu creio que o povo vai ter muito tempo para dormir, né? Perseguição, aquela destruição toda que os irmãos encontram lá no livro do Apocalipse, né? Estarão 2 no campo, quer dizer, plantando, e a Bíblia diz que vai haver escassez de comida, né? Durante a grande tribulação, a terra não vai produzir, e Deus vai derramar juízo sobre as plantações, juízo sobre as árvores, né? Louvado seja Deus. E Jesus diz também: estarão 2 moendo, né? Na grande tribulação o povo não vai ter tempo para morrer, não, vai ter para fugir, para não ser moído. Então nós vemos algumas coisas, irmãos, alguns detalhes que mostram claramente que a igreja fiel, os crentes fiéis, aleluia, não vão passar pela grande tribulação, aleluia. E Mateus capítulo 24, versículo 28, Jesus disse: se houver um cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso fala do encontro da igreja com Jesus nos ares. Glória a Deus. Porque isso é um provérbio que havia entre os judeus. A gente costuma ter alguns provérbios, né, no meio do povo, provérbios populares, né, como por exemplo: onde há fumaça, há fogo, né? É um provérbio, não tem fumaça porque tem fogo ali. A mesma coisa, Jesus usou um provérbio que disse, né, onde tiver cadáver, aí se ajuntarão as águias. Uma referência ao nosso encontro com Jesus. Aleluia. No contexto dessa parábola, né? O cadáver seria Jesus, não teria um cadáver, não está entendendo, né? É um provérbio, né? E as águias somos nós. E um dos símbolos do crente, né, cheio do Espírito Santo, um dos símbolos é as águias, não é isso? Aleluia. Serão como as águias, né? Renovarão as suas forças, né? Então nós encontramos essa simbologia do crente cheio do Espírito, né, com a figura desse pássaro, a águia, porque a águia faz o seu ninho no lugar alto. Assim é a igreja, né, irmão? O nosso ninho é alto, é lá no lugar alto, amém, irmão? Aleluia. Nós não fazemos nosso ninho nos lugares rasteiros, não. Nós fazemos nosso ninho, a nossa vida espiritual, a nossa cidade, a nossa morada, porque nós estamos aqui, irmão, como um peregrino na terra. Glória a Deus. Eu sei que todos os irmãos aqui têm uma casa para morar, mas eu garanto que ninguém vai trocar, aleluia, a casa, vai querer trocar a casa daqui, aliás, vai querer trocar a casa lá de cima pela daqui. Não, Jesus, eu prefiro ficar aqui, minha casa está tão bonitinha, acabei de pintar.
Deixa por aí, a gente quer aquela lá de cima, amém, irmão? Glória a Deus. O crente fiel pode morar num palacete de mármore, tudo, mas com certeza no seu coração ele sabe que aquilo ali é passageiro, né? Aquilo fica, carro fica, casa fica, tudo fica, aleluia, neste mundo, né? Jesus vier, ou então se a morte chegar para nós antes do arrebatamento. Tudo que temos aqui na terra, irmão, não é nosso. Glória a Deus. Não é nosso. É tudo emprestado. Amém, irmão? Glória a Deus. É tudo emprestado. Porque tudo pertence a Deus, né? Glória a Jesus. Muito bem. Então nós vemos, irmãos, evidências. Uma delas é essa. Jeremias estava no calabouço. A cidade, Jerusalém, foi cercada. Nabucodonosor ordenou a destruição, mas deixou uma ressalva. Não. Lá no calabouço, né, tem um homem chamado Jeremias, tira ele de lá. Aleluia. Isso fala, irmão, da atitude que Deus vai ter conosco, com a igreja fiel. Aleluia. Antes de ser derramado, aleluia, o juízo de Deus nessa terra, antes do Senhor Jesus Cristo, quando ele tomar o livro e desatar os seus 7 selos, quando ele for desatar o primeiro selo, o Senhor vai dar uma ordem antes: tira o meu povo de lá. Quem crê nessa promessa de Deus? Aí depois do arrebatamento, sim, aí o Cordeiro vai abrir o selo, né? E libera o anticristo, né? O cavaleiro, primeiro cavaleiro, o cavalo branco, e demais cavaleiros vêm logo depois deles. Já sabe que é a guerra, né? As doenças e a morte, né? Louvado seja Deus. A escassez de alimento vai ser terrível. Mas, irmão, nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar, aleluia, é nos preparar para a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nessa passagem, irmão, Deus mostrou para Jeremias o porquê da destruição da cidade de Jerusalém, da destruição do templo. Glória a Deus. Deus levou ele até o templo, porque ali, irmãos, era o foco, né, da ira de Deus. A atitude do povo de Israel em relação a Deus. Porque sabemos, meus queridos irmãos, que o povo de Israel foi uma nação separada para adoração a Deus. Um povo separado por Deus, né? Aleluia, para que através daquele povo viesse o Messias. E o povo de Israel deveria ser o quê? O povo que iria representar Deus aqui na terra. Mas o povo de Israel não cumpriu, né? E começou, irmão, por um caminho de apostasia. E Deus levou a Jeremias, e levou ele lá no templo para ele ver. O que, irmãos? Se dentro do templo estava daquele jeito, imagina fora, né? Então, Deus levou Ezequiel lá para mostrar, olha, as abominações do santuário. Se lá dentro estava assim, imagina lá fora, né? No dia a dia do povo, as coisas que aconteciam, né? Durante os momentos, né, que o povo estava fora do templo. Porque uma coisa reflete a outra, não é verdade? Porque a palavra de Deus, irmão, é que nos modifica, a palavra de Deus é que nos dá, né, nos concede a transformação. O homem perto da palavra, meditando na palavra, é uma coisa. Mas quando o homem se afasta da palavra de Deus, irmão, da presença do Senhor, conforme vai se afastando, o velho homem vai chegando. Às vezes você vê crentes, irmão, que esfriam espiritualmente e ficam irreconhecíveis. Meu Deus, o fulano fazer isso. Ficam irreconhecíveis. Muitas vezes dentro da casa de Deus, mas está, irmão, num estado espiritual tão grande, né? Que no coração dele cabe tudo que é lixo. Satanás coloca, né, lá pensamentos, sentimentos, que é um problema muito sério, irmão. Impressionante. Essas semanas agora, essas duas últimas semanas, eu fiquei impressionado de ver
o que a ausência, né, uma ausência abundante do Espírito Santo no coração do homem faz. A gente fica ali pregando, tá bem, mas daqui a pouco, irmão, começa a esfriar, começa a se afastar, né? E o diabo começa a botar coisas no coração, que é um absurdo. Você olha assim, meu Deus, você não pode uma coisa dela. Mas o que é isso, irmão? São os espíritos enganadores, né? Os demônios, eles não perdem tempo. Por isso a Bíblia diz, irmão, que a vida espiritual tem que ser constante. Levítico capítulo 6 é bem claro sobre isso. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia. Seja sempre alvo os seus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Amém, irmão? Então o crente tem que estar sempre com os vestidos alvos. Aleluia. E não falte a unção de Deus, né? O azeite, que é a presença do Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque se não tiver, né, o óleo sobre a cabeça, quer dizer, fala da unção de Deus, da presença do Senhor, não é isso? Vai ficar difícil. Por quê? Começa a dar lugar ao velho homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cristo vive em nós, irmão. Fala do que? Do crente cheio do Espírito, o crente que tem a palavra no coração, o crente, meus queridos irmãos, que vigia, aleluia, com pensamentos, com sentimentos, não se deixa levar pelas coisas do mundo. Louvado seja Deus. E muitas vezes tem crente que deixa levar, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E muitas vezes tem crente que, por causa de dinheiro, começa a atrapalhar, começa, né, a deixar entrar sentimentos e pensamentos, irmão, que são perigosos. Por isso nós temos que vigiar, porque o diabo está ao derredor, procurando a quem possa tragar, mas ele, ao crente fiel, não consegue tragar não, sabe por quê? Porque ele está ao derredor, mas ao nosso redor está aquele que é o guarda, que não tosqueneja. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus diz para a gente, levou a Ezequiel, pegou pelos cabelos, isso na visão, né? Não quer dizer que foi, Deus levou ele voando até lá, não, na visão, e levou para o templo, e disse: filho do homem, veja as combinações que eles fazem aqui. E eu estava observando, irmão, algumas coisas que simbolicamente falam de coisas que acontecem nos dias atuais. Porque Deus sempre foi o mesmo, mas os homens sempre foram os mesmos também, né? Não muda. Glória a Deus. Não muda. Eu estava até semana passada conversando com o irmão, né, rapidamente. Eu falei: irmão, observa uma coisa. Os acontecimentos bíblicos, aquilo que aconteceu, as histórias parece que se repete. Parece até uma roda gigante. Sabe o que é roda gigante? Aquilo que tem no parque, né? Alguém senta na cadeira, é isso? Aí começa a girar. Aí a pessoa vai lá em cima. Aí daqui a pouco você olha, está ele passando. Aí dá tchauzinho, aí sobe, é isso? E tá sempre... Assim são, irmãos, os fatos bíblicos. A história sempre se repete, né? Até fora os grandes filósofos, né, aí, contemporâneos, eles falam isso, as histórias se repetem. E é uma realidade, a história se repete. Por isso nós temos que estar sempre observando a palavra. Sabe por quê, irmão? Existem coisas, né, que estão registradas na Bíblia, que o crente tem que ler, meditar e vigiar, para que aquilo não venha, né? Nós vemos passagens, né, e heróis da fé até cometeram alguns enganos, alguns erros. Para quê? Para ensino nosso, irmão. Para ficar atento, para vigiar. Glória a Deus. Porque se um herói da fé errou, quanto mais nós, né, irmão? Por isso, vigiar. O apóstolo São Pedro fala, capítulo 5, né? Louvado seja Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, falando de oração, de vigilância. Louvado seja Deus. E por isso, nós devemos estar atentos à palavra. Glória a Deus. Mas voltando aqui, irmãos, nós observamos aqui em Ezequiel, no capítulo número 8, algumas coisas que nos chamam a atenção, de que Deus mostrou para Ezequiel, e ali estão os motivos pelo qual Deus permitiu aquilo acontecer com o povo de Israel. Glória a Deus.
Primeira coisa, levou ele até o templo. E na entrada do templo estava ali um ídolo. Estava ali um ídolo. Aqui fala imagens de ciúmes. Imagens de ciúmes é o quê? Um ídolo. E logo na entrada do templo ali estava um ídolo. Isso nos fala, irmão, de uma coisa que a palavra do Senhor alerta a igreja. Ter cuidado, né, com a idolatria. O apóstolo São João, né, uma das suas cartas, na segunda carta, ele diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Glória a Deus. Mas dentro do contexto da carta de João, dá para perceber, irmãos, que ele não está falando dos ídolos de pau, pedra, porque para a igreja, com essa palavra, né, até mesmo para um novo convertido, é algo que é a primeira coisa que o crente aprende do Espírito de Deus, né, e da palavra, ter ídolos. Lembro que logo quando eu me converti, né, logo na primeira semana, ninguém falou nada, mas eu abria a carteira, né, que minha mãe colocava ali no santinho ali para proteger, não sabe como é que é, né? A primeira coisa que eu fiz, olhei aqui, eu falei, não preciso mais disso, tirei, rasguei e joguei fora, ninguém falou nada, glória a Deus. Mas o Espírito de Deus, ele fala, né? Quando a gente quer aprender de Deus, Deus vem e nos ensina. Louvado seja Deus. Aqui então, irmãos, João não está falando desses ídolos de pau, pedra, madeira, ele está falando dos ídolos invisíveis. Né? O apóstolo São Paulo, ele diz que Deus nos desamparou amando o presente século. Então a idolatria, irmão, é tudo aquilo que se coloca, né, entre o crente e Deus, algo que toma o primeiro lugar. E por isso, irmão, devemos estar atentos a isto, a coisas que roubam o nosso tempo, que pertence a Deus. Por isso a palavra do Senhor nos diz: amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. O crente tem que estar atento, irmão, àquilo que rouba o seu tempo de Deus. Tem que estar atento, observar, né, se aquilo está nos prendendo. E hoje, irmãos, meios de idolatria são vários. Né? Antigamente havia aquela crítica, né, lá nos anos 30, 40, né? A igreja avisava, os pastores avisavam, cuidado com o rádio, eles ficam vendo o rádio, e a Bíblia vai orar, e havia uma explosão, né, de pessoas, uma explosão de rádios aparecendo no Brasil, né? As pessoas compravam rádio no interior. Eu me lembro lá que os parentes lá de Minas colocavam um bambu assim com um arame preso lá em cima para poder pegar as ondas do rádio, e ficava lá mexendo, né, aquela barulheira toda, mas era para ouvir lá alguma coisa, né? E de vez em quando, dependendo do horário, até o som ficava bem melhor, né? Então o rádio, toda casa tinha rádio, e os pastores falavam: cuidado com o rádio, não perde tempo com o rádio. E muitas vezes tinha lá aquelas irmãzinhas que não vigiavam, né? Aí ficavam ouvindo aquelas novelas no rádio, que antigamente tinha novela no rádio. Alguém já viu alguma vez? Eu lembro que tinha aquelas novelinhas no rádio, né? Um falava, a mulher falava, aí você entendia qual era o contexto da história. Então tinha novela na rádio. Aí depois começou a televisão. Aí os pastores falavam: cuidado com a televisão. Tem até a igreja que proibia a televisão. O obreiro que tiver televisão em casa, devolve a carteirinha. Eu cheguei a pegar uma igreja, que eu não vou dizer o nome da igreja, e o pastor me falou, fez uma reunião lá com os obreiros, isso não tem muito tempo não, uns 30 anos atrás, ele falou: olha, tem alguém com televisão aqui? Se for diácono, presbítero e pastor, devolve a carteirinha, depois que se livrar da televisão, devolve a carteira. Está lá. Mas hoje, irmão, não tem mais isso. Aí veio a internet, agora é a internet. Né? Agora é a internet. Aí, cara, internet. Aí pronto, ninguém fala mais de internet. E agora, a pior delas todas, né? É o celular. Porque o celular é a internet, mas só que, irmão, o computador estando em casa, o camarada tem que chegar em casa. Ou está no trabalho, tem que chegar lá, mas o celular não, está 24 horas por dia do lado dele, né? Então nós vemos que as
foram evoluindo, né? E o crente, irmão, tem que ter o entendimento. A Bíblia fala sobre a renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, primeira coisa que Deus mostrou para Jeremias, que havia imagens de ciúmes, né? Um ídolo que estava na porta do templo, né? Glória a Deus. Muito bem. Depois nós encontramos versículo 5: e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte e da porta do altar estava essa imagem de ciúmes à entrada, quer dizer, da banda do norte, né? Na simbologia bíblica, todo mal vem do norte. Toda vez que Deus fala profeticamente acerca de algum mal que vem, ele vem de onde? Vem do norte, né? Porque do norte é de onde vinha, onde estavam os inimigos do povo de Israel, os assírios, Babilônia, todos aqueles povos que na história do povo de Israel foram seus inimigos, todos eles estavam ao norte, né, de Jerusalém. Glória a Deus. E por isso o crente, irmão, tem que estar atento, porque nós temos que identificar onde estão os nossos inimigos, né? E o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas por onde o inimigo tenta nos atacar. E é ali que nós temos que fortalecer as portas, amém? É ali, ficar atento, por onde o inimigo vem. Porque nas guerras, os exércitos tentavam entrar nas cidades pelas portas mais fracas, onde estava o muro mais baixo. E o crente, irmão, deve identificar onde está a porta fraca. É ali que tem que fortalecer com os ferrolhos da oração, com o poder da palavra, amém, irmão? Amém. Forçar a porta fraca. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o mal vinha do norte. Versículo 7: e levou-me à porta do átrio, e olhei, e havia um buraco na parede. E disse: filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Glória a Deus. Nessa visão, né, nesse momento em que Deus levou, ele viu uma parede que tinha um buraco. Deus disse: cava. E ele começou a cavar. E viu que atrás daquela parede, quer dizer, uma parede, né, sem nenhuma resistência, havia uma porta. Por que havia aquela parede com uma porta atrás? Isso fala de algo oculto, né? E se existe uma coisa no homem mais oculto, é o coração. Glória a Deus. Se alguém aqui for no médico, entrar numa parede daquele fazer exame, né? O médico vê tudo lá dentro. Se tirar uma raio-x, dá para ver lá por dentro. Mas no coração, irmão, no caso são os pensamentos, os sentimentos, ainda não existe máquina nesse mundo que consegue, aleluia, ver o que está no coração. Só existe algo que consegue, aleluia, que é o Espírito de Deus, amém? Aleluia. Esse tem acesso. A Bíblia diz que a palavra de Deus, né, aleluia, vai até a divisão da alma e do Espírito, e é poderosa para discernir pensamentos e intenções no coração. Aleluia. Glória a Deus. Então a porta é o coração. E ele cavou ali e havia uma porta. Glória a Deus. Aleluia. E diz aqui a palavra do Senhor: e disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei, e a parede havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede ao redor. Aleluia. Quando ele abriu a porta, irmão, havia ali figuras, né, de répteis, de pinturas de animais abomináveis, né, animais imundos.
Isso simboliza, irmão, sentimentos. Né? Mas certa vez, chegando lá, naquela casa de recuperação, né? No Esquadrão da Vida, né? Agora se chama Desafio Jovem, né? O pastor Wilson, a irmã Silvia, eu chegando ali, tem a associação, tem um lugar de dormitório, tem um templo, né? E ali naquele templo tem vigílias, cultos, tudo. É uma igreja, né, que funciona normalmente. E eu me olhando para a parede, eu vi um quadro, né, bem grande, assim, no chão, uns 2 metros, e estava ali um coração pintado, e dentro vários répteis, jacaré, né, bicharada estava ali, né, porco, esses bichos mais assim, né? Eu lembro desse quadro. Eu fiquei observando e me lembrei, né, dessa passagem de Ezequiel, capítulo 8. E ali mostrando o coração sujo. Aí tinha porco, avestruz, né? Tinha pavão é vaidade. É uma simbologia, né? Quem pintou aquilo, irmão, teve uma inspiração de Deus. Né? O pavão, a vaidade. Né? O porco, quer dizer, o pecado. E por aí, cada bicho daquele simbolizando. E do lado, um coração limpo, né? Tinha aqui uma corizinha assim, um coração lavado pelo sangue de Jesus. Estava branquinho, limpinho, né? Louvado seja Deus. Que assim deve ser o coração do homem. E a Bíblia diz que nós devemos levantar mãos sem ira e sem contenda. Aleluia, e essa mão deve ser levantada, esse simbólico, né? Para adorar ao Deus lá do céu. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então as câmaras pintadas, cavou, abriu a porta, estava lá, né? Aquela câmara simboliza o coração, o sentimento, uma sorte de bichos, né? Que simbolizam sentimentos que desagradam a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 10: E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, toda ao redor. E 70 anciões, 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, até o chefe estava lá, né? Estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem do incensário. Incensário, irmão, é adoração. Adoração. Nós vemos que Nadab e Abiú, irmão, foram fulminados, né? Não se lembra de Nadab e Abiú, né? Os 2 filhos de Arão, que entraram no templo para, né, através dali do incenso, que simboliza a adoração, eles levaram fogo estranho e foram fulminados, né? Foram castigados por Deus. Por quê, irmão? Levaram fogo estranho. Há uma emergência, o que seria esse fogo estranho? Eu já ouvi algumas coisas, né? Tem um que disse, não, que em vez de pegar o fogo no altar, eles já trouxeram, acender o fogo numa fogueira, umas coisas assim, né? Algumas interpretações que não sei de onde tiram isso. Mas o que a Bíblia fala, irmão, é que depois que os 2 foram castigados porque levaram fogo estranho, foi que quando Moisés determinou que a partir daquele dia os sacerdotes não podiam mais beber vinho. Então entende-se claramente, irmão, que o fogo estranho que eles levaram foi, né, a bebida forte que eles beberam antes de entrar no santuário. Por que é fogo estranho? Por quê? Porque tudo aquilo que substitui Deus, né, é fogo estranho. Um bom exemplo. Uma certa vez, né, um pastor que estava falando com outro pastor falou para ele que tinha um certo pregador que antes de subir no púlpito gostava de, como diz o mineiro, né, para esquentar. Porque lá em Minas é assim, né, irmão? A camarada pega uma dosezinha no frio, ele diz que é para esquentar. Quando é no calor, ele diz que é para refrescar. Mas é assim mesmo, é verdade. E quando a gente era novo, meu tio avô disse assim, olha, antes do almoço e da janta, é
bom para abrir o apetite. Para tudo tem desculpa para o negócio, né, irmão? Tudo é desculpa. Né? Mas, segundo o que se entende, os dois entraram no santuário com esse fogo estranho. Né? Então, fogo estranho não serve para nós. Para nós só serve o fogo do Espírito Santo de Deus, né? O fogo verdadeiro. Glórias a Deus, aleluia. Mas existe muitos fogos estranhos por aí. Gente que profetiza da carne, que Deus, né, para mostrar que é profeta, fogo estranho. Né? Fazem movimentos, vamos dizer assim, os movimentos corporais, né? Fogo estranho, para mostrar que é alguma coisa. Irmão, o crente é simples. Quando Deus nos usa, né? Aleluia, basta abrir a boca e entregar o que Deus está mandando falar, amém, irmão? Glória a Deus, não precisa nada além disso. Jesus disse: sede simples como as pombas, prudente como a serpente, né? Louvado seja Deus. Então, simples, é simples, irmão. A gente faz um movimento todo, né? E o milagre não acontece. Não acontece. O irmão meu contou um testemunho, que ele fez uma oração, irmão. Sim, Senhor, tem misericórdia. E terminou de orar e não estava curado com uma doença gravíssima. Não precisou aquela coisa toda. Uma certa vez no culto, o demônio manifestou, juntou lá 5 diáconos para expulsar o demônio. Um foi cair sentado em cima do colo da irmã que estava no primeiro banco. O outro levou um empurrão, o outro levou um tapa no... Aí o presbítero levantou, sai em nome de Jesus. O demônio olhou para assim, caiu do chão. Sai, pronto, saiu. Aí ficou todo mundo olhando. O pé, irmão, não precisa, só levantou e disse: sai em nome de Jesus. Aí um segura daqui, outro da cá, puxa, e faz, o que acontece? Não, irmão, é simples. Levanta pela fé, na presença do Senhor, e diz: sai em nome de Jesus. E acabou, irmão, e vai sair. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então é assim. Mas a palavra do Senhor nos diz, meus queridos irmãos, que o povo de Israel, lá no versículo de número 12, diz: então me disse, visto, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. Eles dizem: o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra, está nas trevas. O crente tem que andar na luz. A Bíblia diz que tudo que é das trevas é feito na oculto. Não é de treva, na treva ninguém vê. É feito, né? Quem passa desapercebido, que é feito nas trevas. Mas as obras de Deus, irmão, o que é de boa fama, aquilo que que glorifica o nome do Senhor, é feito às claras. As coisas de Deus é às claras, amém, irmão? Tem nada oculto, escondidinho, né? Só se esconde aquilo que é das trevas. O que é da luz, irmão, é as claras. Já passou nos dias que nós devemos andar na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, sempre nós somos Cristo purificam todo pecado. É tão bom, né, irmão? A gente andar na presença do Senhor, aleluia. Alguém vem nos afrontar e aqui não entra nos nossos corações. A gente fica até observando, né? Aquela afronta, mas aqui não entra nos nossos corações, não. Por quê? Porque o nosso coração está lacrado, irmão. Louvado seja Deus. Sabe pelo quê? Pela couraça da justiça. Deus conhece os nossos corações, e alguém vai nos acusar e sabe que a gente não fez aquilo, e fica, e se levanta contra nós sem causa. Mas são coisas, irmãos, que acontecem. Nós temos que entender uma coisa: tudo que Jesus passou, nós vamos passar. Nós vamos passar, irmão. Passar. É lógico que não há uma proporção que Jesus passou. Não. Porque a Bíblia diz que sobrou para nós o resto das aflições de Cristo. É aquele fizinho que fica ali no fundo do copo. Né? Jamais nós ouvimos beber o cálice. Pedro disse: podemos tomar o cálice. Ele disse: não, vocês pensam que pode, o cálice que eu vou beber, vocês não chegam nem perto. E é verdade, irmão. Mas nós temos o resto das aflições de Cristo. Então, irmão, não desanima, né? Se alguém caluniou você, porque Jesus foi caluniado. Não revida, não. Deixa que Deus vai te justificar. Quem nos justifica é Deus. E a Bíblia é bem clara: quem levantará a acusação contra o servo de Deus, porque é Deus que o justifica. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. E as demais coisas, calúnia, mentira, ingratidão, traição, tudo isso Jesus passou e foi traído por Judas. Pode ter certeza que vai aparecer um Judas para te trair, mas se você já não foi traído, pode esperar que vai. Antes de você descer a sepultura, pode esperar. Por quê, irmão? Porque nós passamos o resto das aflições de Cristo. Mas eu tenho certeza que pela idade nossa aqui, todo mundo aqui já levou, né, uma traiçãozinha. Sempre tem, pode procurar lá atrás, você tinha 10 anos, para cá, de idade. Pode procurar que já teve, né? Desde que você aceitou Jesus, vamos botar assim, né? Desde que você aceitou Jesus até agora, tenho certeza aqui que todo mundo já recebeu uma traiçãozinha, outros menores, outros maiores, mas sempre teve. Mas é que isso dá glória a Deus que Jesus passou por isso, é sinal de que nós vamos também entrar no céu. Por quê? Porque, meus irmãos, aquele que segue o Senhor, aleluia, e passa porque ele passou, é porque nós estamos seguindo os seus passos. Aleluia. Aleluia. Estamos seguindo o seu passo, irmão. Vamos dar glória a Deus, aleluia. Porque só se joga pedra em árvore que dá fruto, irmão. É um ditado que tem por aí, mas é uma verdade. Quem vai jogar pedra em árvore, não tem nada para dar ali, para que ele vai ficar jogando pedra? Não, ele olha, vê o fruto e joga. Assim acontece com o crente, aquele que dá fruto, irmão. Pode ter certeza, a Bíblia diz que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Então, se você perseguido, dá glória a Deus, é porque você está em Cristo Jesus, amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Vai encerrar, irmão. Lá no versículo 14, diz que as mulheres choravam por Tamuz. Então, isso fala de quê? Coisa da carne. Chorar por Tamuz. Tamuz é algo assim, tipo um deus da fertilidade, né? Havia um histórico desse deus, desse ídolo chamado Tamuz, né? Então, resumindo, era o quê? Como se fosse assim, um deus da fertilidade, casamento, coisa desse tipo assim. E as mulheres choravam por Tamuz. Por quê? Porque Tamuz morreu. Então, todo um histórico, né? Era um ritual de que o Tamuz morreu, choraram por ele, depois ele voltou. Uma história parecida com isso aí. Mas é um ídolo que as mulheres, né, iam lá adorar. Para quê? Casamento, coisas, né, desse tipo assim. Hein? Por aí, né? Tipo o Santo Antônio hoje, né? É isso? Mas o cristão, irmão, e a mulher cristã, ou o crente cristão, ele entrega a sua vida na mão do Senhor. Não fica por aí, namora um, namora dois, três. Né? Já ouvi falar de jovem que namorava duas, né? Uma na igreja, outra na outra congregação. Né? A que der mais certo ele fica, a outra ele chuta, né? Ou coisa desse tipo assim, ou coisa pior. Mas o pensamento mais ou menos é isso aí. Né? Então o cristão não tem isso não, irmão. O cristão, ele dobra o joelho para Jesus providenciar para ele, no caso do jovem, né? Providenciar o casamento. Deus vai colocar na frente dele aquele que Deus escolheu, não é isso, irmão? Aleluia. E tudo dá certo, tudo é bênção, tudo é vitória. Louvado seja Deus. Mas tem uns por aí que fica, pula para aqui, pula para ali, namora um, namora outra, e no final das contas casa com uma que vai perturbar ele o resto da vida dele, vai ter que segurar, como diz por aí, a bucha, né? Por quê? Porque não pediu orientação a Deus, irmão. Crente que pede orientação a Deus, tudo vai bem. Aleluia. Aleluia. Está lá no Salmo 1, né? Aleluia. O varão que não anda segundo, né? O curso desse mundo, o conselho dos ímpios, antes seu prazer está na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite. Fazendo isso, vai pedir orientação a Deus. Deus providencia tudo, porque Deus, irmão, aleluia, né? Ele tem um tempo determinado para todas as coisas da nossa vida. Nós já vamos encerrar. Outro dia eu tenho ouvido um aparelhinho, e você quer marcar quanto tempo que você vai fazer, você pega o aparelho assim, né? E marca o tempo. Aí você bota lá, 30 segundos. E forninho que tem isso, né? Você vai lá, volta, aí fica. Quando dá, o tempo ele desarma. Assim é na nossa vida, irmão. Quando nós entregamos nossa vida na mão do Senhor, o Senhor vai lá e regula direitinho. Cada minuto que passa, né? O Gabriel falando, Deus tem tudo preparado para nós. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Deus tem tudo preparado. Há tempo para tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, irmão,
Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor que os anciões da casa de Israel estavam com o rosto virado para o sol e de costas para o templo. Então estavam de costas para o altar, mas adorando o sol. O sol fala de quê? Da glória do mundo. E a Bíblia diz: não há rei do mundo que no mundo há. Então, as coisas que irritavam a Deus era a idolatria com o sol, Deus Sol. Glória a Deus. Isso simboliza o que, irmão? A glória do mundo. Nós não podemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Se o crente é cheio do Espírito Santo, e hoje, irmão, tem até ensinadores na internet ensinando você a batizar o Espírito Santo, já tem essas coisas já na internet, ensinando a orar, como técnicas para você. Eu fiquei olhando aqui e falei: meu Deus do céu, não é isso que a Bíblia ensina, técnica, não existe técnica. O que existe sim, irmão, aleluia, é o que diz a palavra do Senhor. Quanto mais nós afastamos do mundo, quanto mais nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor, foi o que Jesus disse para aquele, mestre, quero te seguir, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Essa é a fórmula, irmão, para nós andarmos com Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, começa por aí, e é assim que nós alcançamos as riquezas do céu. Crente cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, com visão, apesar que o dom não salva, claro, mas faz parte, de um contexto. O crente que tem inspiração de Deus, às vezes ele não tem uma visão, mas Deus dá a palavra, e a palavra que vai de encontro ao coração de alguém que precisa ouvir. Deus usa ele na oração, ele ora, Deus responde. Aleluia. Irmão, ora por mim, irmão, problema tal, ele ora, apresenta ao Senhor, aleluia, e Deus dá a vitória. Glória a Deus, porque Deus ouve, meus queridos irmãos, a oração do justo. Deus ouve o seu povo. O nosso Deus não morreu, o nosso Deus não está de férias, aleluia. O nosso Deus é um Deus presente. As mesmas coisas que Deus fazia no passado, aleluia, Ele continua fazendo hoje. Deus não mudou, quem mudou foi nós. Mas vamos voltar, meus queridos irmãos, aleluia, ao primeiro amor. É só voltar, aleluia, a orar mais, a buscar mais, a ler mais a palavra, que Deus ainda faz maravilhas. Louvado seja Deus, aleluia. Que Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Quem está alegre, fique de pé, para nós encerrarmos, aleluia, este culto. São 9 horas em ponto, hora de encerrar, aleluia. Uma pena, porque o relógio corre, nós temos que seguir ele, glória a Deus. Mas estamos alegres, não é, irmão? Aleluia. A porção que Deus deu foi essa. Que Deus abençoe os queridos irmãos. E quem está alegre com Jesus, diga glória a Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite na tua casa, meditando na tua santa palavra. Pai amado, continua falando conosco, continua ensinando a tua igreja, continua preparando o teu povo para subir contigo, continua preparando a tua igreja, Senhor, para o arrebatamento que está tão próximo, continua falando, aleluia, fica conosco, Senhor, já é tarde, aleluia, oh glória a Deus, mas nós dependemos de ti, Senhor, aleluia, Pai amado, e por isso te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém. Glória a Deus. Na paz do Senhor, o teu irmão do lado. Aleluia. E que Deus abençoe. Oração. Saída à noite. Sim, irmão. Avisos rápidos. Amanhã pela manhã, oração de 9 às 11. Domingo não tem escola dominical aqui, é lá na sede, que é a ceia do Senhor. E amanhã, voltando de sábado, amanhã, à noite. Vamos encontrar aqui 7 horas, 10 para 7. Isso, amanhã 10 para as 7. As irmãs estarão aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.